Olá, eu sou a Crisley e na nossa campanha Respeitar em Tempos de Coronavírus, eu venho hoje convidar a todos e todas vocês a pensarem um pouco conosco sobre os grupos sociais que diante da pandemia se encontram em situação de maior vulnerabilidade. Embora haja pessoas que creiam que o vírus é democrático por atingir desde pobres, ricos, negros, brancos, pessoas de etnia, gênero, sexualidade, religiões diferentes, a gente bem sabe que a estrutura da nossa sociedade e toda a sua condição de desigualdade produz situações essas muito diferenciadas para grupos e populações distintas. Tanto é que não dá para a gente acreditar, ao menos que a gente tem uma leitura muito romântica de tudo isso, que todos os grupos sociais serão atingidos pela pandemia da mesma forma, ou sentirão os seus efeitos da mesma forma. Embora, obviamente, todos nós estejamos sujeitos a sermos atingidos pelo vírus e pela Covid-19. E é nesse sentido que eu convido para que a gente pense sobre determinados grupos que não é por conta da pandemia não que se encontram em maior vulnerabilidade. Na verdade, o coronavírus só faz deflagrar uma estrutura social que é desigual sempre e que, de alguma maneira, produz corpos abjetos. Se a gente for pensar a partir da dinâmica daquilo que o filósofo francês Michel Foucault chamou de biopoder, e da sua máxima, a máxima do biopoder, que é o fazer viver e deixar morrer, a gente consegue olhar para a nossa sociedade e perceber que para que algumas pessoas ou que para determinados corpos possam viver, é necessário que outros corpos estejam em situação essa de letalidade e de mortalidade. Basta a gente olhar e pensar um pouco acerca da população em situação de rua, parar para refletir um pouco sobre a população carcerária, sobre crianças e adolescentes que cumprem medida socioeducativa, sobre a situação de vida das pessoas mais pobres, sobretudo naquilo que tem se convencionado chamar como regiões periféricas das cidades. Tudo isso nos aponta que os efeitos da pandemia serão muito diferentes para essas pessoas. A gente bem sabe, na semana passada, o Ministério da Saúde divulgou, por conta de uma grande pauta, uma grande demanda do movimento negro, enfim, dados esses com recorte racial que demonstram que após a internação, para as populações negras, o coronavírus tem um índice de letalidade maior. Eu já posso dizer para você que isso não é uma questão genética, essa é uma questão social e histórica que nos convida a pensar nesse momento, porque, como eu disse, não é a pandemia que coloca essas populações e grupos em situação de desigualdade ou de vulnerabilidade, mas ela deflagra aquilo que é a organização e estrutura da nossa sociedade, que nesse momento, um momento tão difícil para todos nós, um momento caótico, um momento de incerteza, nos convida a pensar e a disputar um futuro este que é incerto e que traz aí, coloca sobre a mesa uma temática crucial dos direitos humanos. Porque se enquanto princípio ético e político, a Carta de Direitos Humanos e todos nós que defendemos ela, afirmamos a dignidade humana e de que todos os seres humanos são sujeitos de direito, a gente bem sabe que dentro das dinâmicas sociais, ser reconhecido como ser humano é sim uma conquista política. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar quem são de fato, quem está sendo considerado, que vidas e que corpos são considerados como seres humanos e sujeitos de direito, porque esta é uma luta de todos nós e que precisa ser abarcada nas nossas reflexões, para que sim, de fato, todos nós possamos sim assumir um direito este que não pode e jamais pode permanecer sendo um privilégio de poucos.